começou com o Price mesmo, né? Price é que é, vamos dizer, o verdadeiro pioneiro. E ele ainda tem uma vantagem que eu não tenho. Ele nasceu em Santa Maria, que é um local que tem dinossauros. Eu sou de Irará. Perto de Irará foi achado, talvez, o registro fóssil mais antigo encontrado no Brasil. Mas não tenho dinossauros. Eu não tenho dinossauro. Talvez seja por isso que no início eu comecei a fazer paleontologia, eu não me interessava muito por dinossauros. Você me chama de pioneiro, na verdade, fui o seguinte ao Price. O argumento que Price usou para que eu trabalhasse com ele é que eu estou trabalhando há 30 anos e não encontro ninguém para me substituir. O ponto principal de coleta de Price foi o Triângulo Mineiro, e que ele iniciou aquilo mais ou menos em 47, e o último ano que ele esteve lá, já estive com ele, o último ano de coleta com ele foi em 1969, e depois eu dei continuidade graças ao convite feito pelo município de Uberaba, criou condições para o estudo dos fósseis que eram encontrados ali. Tanto no sentido de fomentar o estudo, de fazer com que alguma coisa ficasse no município de Uberaba, e criou uma infraestrutura importante, e principalmente pelo aspecto educativo. Até logo, então. Até mais. Até a próxima. A partir da ideia de Uberaba se surgiu estudos como Monte Alto e em outros lugares. Foi aqui nesse lugar que a senhora achou um fóssil? Aqui. O primeiro aqui. Nesse lugar aqui. É que hoje tem asfalto. Mas era um buracão e eu pastava gado aqui tudo. Que não existia casa. E era muito capim. Então a gente pastoreava o gado aqui. A minha propriedade era ali embaixo. Logo ali embaixo. Eu tinha uns 17, 18 anos. Aí eu encontrei aqui o fóssil. Como sempre trabalhei em matadouro, então eu conheço ossos, né, do gado. O professor Celso Arruda se interessou. Ele veio com meu pai, ele observou, ele falou que não, que era um fóssil de dinossauro. Quando descobriram que era um fóssil, todo mundo vinha aqui e tirava um pedacinho, uma lasquinha. Acabou danificando, portanto que teve que pôr até um vigia para não danificar mais, porque era muito próximo da cidade, né? Em 1986, depois da descoberta do primeiro fóssil que o professor Calvira estava, né? Eu conheci o professor Antônio Celso. Aí eu começo a escavar com o professor Toninho. Em todos os tempos que eu sobrava, mesmo sozinho, eu vinha e retirava. Se acontecer de encontrar alguma coisa, eu entrava em contato com o professor Toninho. E aí a gente foi retirando. Toda essa região aqui eu escavei. Fiquei mais ou menos quase 20 anos escavando só nesse local. Monte Alto é uma cidade que há 40 anos se descobriu uma outra era, que também convivia aqui. Com a descoberta do titanossauro do Campestre, que é na área urbana, hoje é uma área urbana, começou então essa história, né, da paleontologia dos fósseis aqui na cidade. A descoberta desse primeiro titanossauro, né, foram 9 anos mais ou menos de escavação. O professor Antônio Celso aqui, ele assume a frente disso mesmo, sem conhecer, claro, com suporte de pessoas técnicas, e ele descobre esse primeiro titanossauro, que já é um dinossauro da época com 15 metros, mais ou menos. Esse ainda está em estudo.
Porque lá em 1984, até 94 mais ou menos, foram escavado esse campo chamado campestre, só que foram encontrados fósseis desarticulados. Então, os pesquisadores, especialistas, paleontólogos, especialistas nesse animal que está olhando ele para a gente, eles ainda têm um pouco de dúvida se esses fósseis pertencem a um só indivíduo ou se tinha mais ali, se eram, por exemplo, de 2 indivíduos. Bom, a gente está na Bacia Bauru. Em especial, na região de Monte Alto, o que aconteceu? Temos 2 unidades. A formação adamantina e a formação marília. Se a gente olhar o paredão, a gente tem uma sequência de rochas mais avermelhadas e no topo ela muda de cor. Essas rochas do topo é uma formação mais calcificada, mais cimentada. Então essas rochas formam um platô que de certa forma protegeu as camadas abaixo e formou um planalto de Monte Alto, sobre o qual a cidade foi construída. Então a cidade de Monte Alto está sobre essa rocha e sobre um grande cemitério de dinossauros. Então tudo que tiver ali abaixo, que a gente for escavar, for procurar, a gente vai achar dinossauro. Aqui embaixo, né, a gente vai ter as rochas da formação adamantina. Dessas rochas saíram vários crocodilos aqui da região, tartaruga, além de um dinossauro grande, pescoçudo, chamado arruda titã. E da rocha do topo, que é a formação marília, a gente tem o curupi tatã, que é um terópode, né, do finalzinho do período Cretáceo. Essa aqui é a rocha, é a formação marília. A gente pode notar que ela é mais esbranquiçada, isso devido ao tipo de mineral que cimenta, né, essa rocha. E o ponto de onde a gente tirou o curupi tem uma rocha similar a essa. O museu ele serve como um local para que as pessoas aprendam a reconhecer no sítio, lá na roça, o que é um fóssil. A maioria dos fósseis que nós temos aqui no museu foram por indicações de pessoas que estavam lá na lida, que estavam ali trabalhando no dia a dia, em suas propriedades. O professor Antônio Celso, ele era muito conhecido na cidade. Então ele trouxe essa magia da paleontologia, dos fósseis aqui para a população. Aquele do ciclista foi o primeiro do afloramento. Praticando seu esporte naquele local, sentou para descansar e viu uma marca diferente na rocha, uma marca mais clara. Conforme nós retiramos aquele fóssil, apareceram outros. Eu confesso, na hora que eu vi aquele fóssil no chão, eu dei um abraço naquele menino. Eu sempre observei afloramentos de rocha por conta mesmo da possibilidade de se encontrar fósseis. Eu vim realizar um estudo ambiental na propriedade aqui ao lado, acabei realmente encontrando um fragmento aflorado nessa propriedade. Eu fiz imagens desse fóssil e enviei para a Sandra, no Museu de Paleontologia. Na época que eu encontrei esse fóssil, eu estava fazendo meu estágio dentro do museu. Então eu já estava ali num começo de poder aprender a observar o que é fóssil e o que não é. Então hoje em dia eu estou na área rural, eu estou observando, tem rocha, eu estou observando. Sempre que eu saio de férias, eu sempre carrego uma marreta e um ponteiro junto, em qualquer lugar que eu vou. No meu carro fica sempre ponteiro e uma marreta, desde 16 anos de idade. Sempre procurando, olhando aqui, ó. Eu e a Gabi pegou e saímos para dar uma volta na serra. E quando eu chegando mais próximo aqui dessa pedreira aqui, eu comecei então a bater com o ponteiro no chão, conversando com um amigo que estava de lado ali. E de repente, sem querer, a hora que eu observo no chão, tinha pegado em cima de um pedaço de fóssil. Sempre que meu pai sai para procura de dinossauros, geralmente sempre acompanho ele, né? Para aprender um pouco também. Eu sou bem curiosa, eu gosto assim de acompanhar ele. Ainda nunca consegui achar um osso de dinossauro, mas gostaria, né? Após ter avisado
a minha amiga Sandra, que eu tinha encontrado esse fóssil. Na segunda que eu cheguei, a máquina vinha vindo passando a lâmina. E ela ia enterrar o fóssil se eu não tivesse descobrido naquele dia. A escavação do fóssil que o Cleidinei encontrou durante as férias dele. Abrimos um campo, trabalhamos nesse local durante 4 dias. Tinha, além de ossos que aparentemente são partes de vértebras, grandes costelas. Nós não conseguíamos retirar ele do chão e colocar ele no carro. Foi necessário, então, uma máquina que nos ajudou. A hora que os blocos estavam prontos, eles carregaram para a gente e trouxe até aqui no museu. Está aqui. Temos muitos fósseis, podemos dizer assim, mais de 1.200, 1.500 fósseis. De pelo menos 5 espécies de crocodilos e umas 4 de dinossauros. Nós temos fósseis aí, material aqui para trabalhar mais ou menos uns de 20 a 30 anos. Por que eu tenho tantos fósseis a serem preparados? Porque eu tenho poucas pessoas que têm essa habilidade. Então, já passaram muitas pessoas aqui que eu já ensinei a preparar fósseis. Muitas. Quando eu cheguei aqui, foi um mundo totalmente diferente, né? Eu nunca imaginei trabalhar num museu, mexer com paleontologia. Mas é um mundo que me despertou bastante, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto dos ensinamentos que a gente tem aqui, de preparar o fóssil, de ver toda essa história, sabe? Do passado, a gente trazer para a população. Então é uma coisa que eu gosto muito. Sempre vim de voluntário para ajudar, porque eu tenho gosto, eu acho legal, eu quero ver o material saindo da rocha e tal. A gente tirou bastante fóssil ao decorrer dos anos, viu? Muitas coisas que parecia só um fragmentinho, aí se tornou um fóssil gigante ali dentro da rocha, mas no decorrer desses anos a gente tirou muito fóssil. Aqui tem um fragmento. Aqui tem um outro fragmento. Caco de osso para todo esse lado aqui. Nossa, Cleidinei, que maravilha. Olha só, isso é felicidade paleontólogo, é isso aqui, gente. Aí, ó. Consegui aqui. Aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Tá abrindo. Ele tá abrindo. Ai, vou cutucar um pouquinho só. Isso, tá? vai lá. E como o Cleidinei falou, esse fóssil ele pode estar indo para o meio da estrada. Então, o que o Zé disse, o que parece ser só um fragmento, às vezes pode ser um osso muito grande. E essa escavação aqui, a partir deste momento, ela pode durar 1 semana, 2 semanas. Então, tem que ser tudo com muita calma. Nós estamos aqui dentre os 21 sítios de ocorrências fósseis dentro da mancha urbana de Uberaba e zona de expansão. Esse sítio corrobora para a ideia de que Uberaba é o maior sítio paleontológico urbano do Brasil. Uberaba praticamente foi construído em cima de um grande jazigo fossilífero. Quando foi feito o estádio Uberabão, na década de 60, começo de 70, a gente teve notícias depois que vários fósseis foram encontrados, como no hospital São Paulo, numa avenida central que eles resolveram passar uma adutora para levar água para um bairro, uma sequência de achados e que até então isso passou despercebido. Até que a gente achou aqueles 2 esqueletos lá na Quanta, né, imobiliária, né, imobiliária não, condomínio Brisas, que aí nós alertamos, olha, nós precisamos de uma lei que proteja o patrimônio fóssil. Em 2014, nós fomos procurados por um professor daqui, o geólogo Luiz Carlos Ribeiro Borges, que nos informou que na mancha urbana de Uberaba nós temos 2 formações muito importantes, que é a formação Uberaba e a formação Marília, nas quais há incidência de eventos fossilíferos. Nós tínhamos a obra desse condomínio sendo feita, e aí nós fomos investigar essa obra para saber se haveria ou não incidência de eventos fossilíferos. E para nossa surpresa, uma surpresa positiva, existiam. E isso redundou na edição da portaria 003/2015, que determina hoje que qualquer construção que ocorra na mancha urbana ou na zona rural, que vá atingir essas formações, ela precise
obter uma autorização própria, que é uma autorização para a movimentação do solo, e também contrate um profissional habilitado. Por quê? Porque à medida que a obra for sendo feita e forem descobertos eventos paleontológicos, é feito o resgate. Nós fomos contratados pela construtora para fazer o monitoramento. A escavação foi violenta aqui, com muita rocha. Conseguimos 350 fósseis, mais ou menos. Ainda tem mais para entregar ainda, está faltando. Tem fóssil de toda espécie aqui, carnívoro, largato, tem tudo. De Uberaba foi um dos maiores achados de fósseis. Até hoje não teve outra obra que teve tantos fósseis. A gente vê que a formação Uberaba ela é formada de lâminas, né? Cada lâmina dessa é um depósito, um ciclo de chuva, né? Uma enchente. E aqui você tem camadas inclinadas aqui e essa de cima, ela corta praticamente, formando um ângulo. Isso aqui é chamado de estratificação cruzada. E o verde, toda a rocha que tem mais verde, é mais cinza vulcânica, né? Então tem minerais típicos que não tem nem no basalto que está embaixo, nem na formação Serra da Galga que está acima. Só tem na formação Uberaba. Nesse momento geológico, há 80 milhões de anos, que é a datação da formação Uberaba, você tinha uma grande diversidade, um grande número de espécies vivendo aqui. Porque isso aqui era um oásis. O clima era muito quente, chegava a temperaturas próximas a 60 graus, era semiárido. E então nas margens desses rios concentrava a vida, né? Porque é onde tem umidade. E essa água que era drenada aqui, ela era muito rica em carbonato de cálcio, que é o calcário, que foi uma ação assim, fundamental. Se não tivesse esse carbonato de cálcio, um sepultamento rápido das formas de vida, não haveria essa quantidade de fósseis que são encontrados e preservados aqui. Agora, atualmente, nós estamos procurando preparar os fósseis no próprio local, como é na BR-050, nós preparamos os fósseis ali para facilitar. Aqui foi costelas de titã, de aproximadamente 80 milhões de anos. Pegamos alguns blocos, levamos à parte e fomos limpando até chegar no fóssil. Ali, naquele ponto ali, estava uma outra costela maior, um tamanho de uns 80 centímetros mais ou menos. Essa nós fomos limpando no local, abrindo uma vala com um rompedor até liberar o bloco. Aí retirou o bloco e já levou também esse bloco para o museu lá em Peirópolis. Os fósseis na formação Uberaba, esses, né, dos conjuntos habitacionais, esses dessa área urbana, são fósseis que, a mim, especificamente, eles são muito interessantes. Porque é uma unidade que praticamente não tem nada descrito. Tem muito pouca coisa descrita. E é uma coisa que ela é endêmica aqui do município. Então, a gente tem é como se fosse uma tela em branco para poder criar essa paisagem do Cretáceo. Bom, esse daqui é um titanossauro novo da formação Uberaba, que a gente está terminando de descrever agora. Falta só os arremates finais do artigo mesmo para mandar para publicação. É uma espécie, um gênero novo. Ele foi encontrado na escavação de um condomínio ao lado de um shopping aqui de Uberaba. A nossa perspectiva é sempre que a gente conseguisse fazer o acompanhamento dessas escavações para recuperar os materiais. E nos últimos 8 anos a gente tem feito isso com bastante frequência. E depois, com as empresas que vão trabalhar com consultoria ambiental, então é como se a gente tivesse ampliado os nossos braços para muita gente, para muita área. Então a gente começa a ter um influxo de materiais muito grande para o laboratório. Tem muita coisa a ser feita, muito trabalho na preparação, na seleção do material que vai ser preparado para depois a gente fazer a pesquisa. Então é trabalho aí para muitos anos. O nosso trabalho é tentar tirar ali da rocha algo o mais preservado possível. Geralmente são fragmentos de ossos ou ossos inteiros, né, de algumas espécies que ocorrem aqui na região, né, o titanossauro, né, o abelissauro. A natureza já fez esse trabalho de preservar todo aquele material, então a gente evita que sejamos nós que vamos estragar aquilo depois de alguns milhões de anos que ele está ali preservado. Estou realizando um sonho, né? Tudo muito novo aqui. Eu acho muito
sensacional, os fósseis de verdade, os fósseis gigantes, né, que estavam na outra sala, e assim, dá vontade de chorar. Realmente é um sonho meu sendo realizado de criança, que você não tem ideia. Uma coisa é você ver pela televisão, outro negócio é você ver ao vivo, né, chegar aqui e entender que essa pedra, ela teve que passar por milhões de anos até poder chegar para estar nessa mesa, para estar na sua frente, sabe? Quando você enxerga o cenário maior das coisas, é sensacional. Esse museu vem de um desejo da comunidade de criar um espaço em que reavivasse o bairro de Perópolis. Com a criação do museu, começam a vir turistas e vocês podem até ver que em volta aqui do museu tudo é voltado para o turismo e são todos estabelecimentos de pessoas da comunidade, os restaurantes, as sorveterias, pousadas. No prédio da estação, a gente tem os fósseis do Uberaba Titã Ribeiroi, que foram encontrados aqui em Uberaba. São fósseis muito bonitos e eles têm essa coloração branquinha, né, que realmente parece um osso por causa do calcário, que é o mineral que é daqui de Uberaba, de Perópolis. Uberaba hoje tem 4 dinossauros já descritos. Boa parte desse material que já foi descrito com base no material do Price. Então foram para o Rio de Janeiro. Aqui nós temos exemplares do Uberaba Titã Ribeiroi, que é o maior dinossauro do Brasil, com pelo menos 27 metros de comprimento. E aqui a gente também tem o Bauru Titã Britoi, que é um titanossauro que foi descrito com base no material do Price, mas encontramos novos exemplares. E a gente fez a descrição de um ninhal, onde os dinossauros vinham, faziam seus ninhos, botavam seus ovos e nasciam. Uberaba até hoje é o único município do Brasil onde são encontrados os ovos inteiros de dinossauros, né? Comparando com ovos de morfologia similar, com embriões dentro, a gente sabe que são de titanossauros. Com a mão suja já. Tudo bem? Bem. A gente está numa atividade de campo da disciplina de paleontologia, que a gente oferta aqui no curso de Ciências Biológicas da UFTM, e é um momento que os alunos têm para poder praticar realmente aquilo que eles viram nas nossas aulas teóricas. Aqui em Uberaba a gente tem essa vantagem que os sítios paleontológicos eles são dentro do perímetro urbano, né, dentro da cidade, e com fácil acesso. Professor, Oi. ali com tudo branco. Peraí, já chego aí, contando um negócio. Acho que ele A gente já vem com uma vontade muito grande de tentar achar, né? Deve ser incrível achar uma coisa que o seu olho vai ser você vai ser a primeira pessoa a ver aquilo no mundo, assim. Paleontologia com certeza é uma das áreas que me interessa. É uma disciplina que eu sempre amei, né? Desde pequeno, sempre gostei dessa área, né? Sempre quis seguir. E aí hoje eu vim aqui para participar um pouco da aula, que sempre é gratificante para mim estar nesse momento. E é uma honra participar disso, participar daqui, do que acontece aqui em Perópolis, né? Eu, como uberabense, né, nascido e criado em Uberaba, né, conheço o Museu dos Dinossauros desde catotinho, assim, desde pequenininho, né? Então é muito gratificante hoje estar participando das pesquisas, estar por dentro um pouquinho mais e poder receber as pessoas, explicar para as pessoas isso tudo. Também é muito gratificante. Pretendo seguir o mestrado aqui em Uberaba mesmo e quem sabe doutorado em um outro lugar ou se disponibilizar aqui também. Mas pretendo seguir na área da paleonto. A gente está com a turma explorando aqui todo o paredão e deu para ver um dos pedaços aqui, esse mais plano, que estava aflorando para fora da rocha, ali para trás no paredão. Provavelmente do que a gente estava conversando, um pedaço da bacia, o ilho, de um titanossauro também, como o Uberaba Titã. Minha mãe me conta que com 3 anos eu já falava os nomes de dinossauros, eu falava que quero ser paleontóloga quando eu crescer. E eu sempre tive muito apoio da minha mãe. Não vou negar, dá um pouquinho de orgulho você falar, nossa, dos 3 anos até os 29, 26 anos, agora eu tô fazendo o que eu queria quando era criança. Então, você chega em casa, cai uma lágrima ou outra, fala, nossa, segui meu sonho, consegui. E aí, a gente fica feliz mesmo, sendo um pedaço, mesmo sendo pouca coisa, pra gente é muito. Eu vejo a animação do pessoal aqui quando eles encontram um caquinho, assim, eles ficam, nossa, que legal, que legal.
Nós temos 31 geossítios aqui no Geoparque Uberaba. O geossítio Peirópolis é o principal deles, por conta do histórico e por conta até do próprio engajamento da comunidade. Mas outros que a gente pode também destacar lá em Uberaba são o geossítio Univerdicidade, onde a gente tem um mirante, e o geossítio Santa Rita. Tem um fóssil na rocha in situ. Lá é onde foi encontrado. E o mais impressionante é porque é na região central da cidade. Então tem a Biblioteca Municipal, no jardim da Biblioteca Municipal tem um fóssil de um dinossauro. Que eu acho que para mim é uma coisa que tinha que até ser mais valorizada aqui, porque é muito incrível. Aonde mais tem isso, né?